Bem-vindo a mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. E no episódio de hoje você vai ouvir a nossa história sobre a nossa última viagem que fizemos para visitar nossos pais e como foi, o que aprontamos para eles. Eu não aprontei nada, só você que aprontou. Nós dois aprontamos e você vai descobrir agora. Vem com a gente. Tudo começa com o fato de que nós compramos uma viagem para ir visitar nossos pais sem avisar eles antes. Do nada, o Hugo resolveu olhar se tinha passagens com preço bom daqui do Rio Grande do Sul até São Paulo, que é onde os nossos pais moram, interior de São Paulo. Ele encontrou uma passagem e comprou. Então a gente resolveu ir visitar nossos pais de surpresa. Mas a gente queria dar um jeito, embora fosse possível ir de ônibus desde o aeroporto até a cidade onde nossos pais moram, queríamos dar um jeito de deixar isso ainda mais interessante e fazer a surpresa, mas além disso fazer nossos pais irem buscar a gente no aeroporto. Mais interessante não, mais cômodo para nós, que de carro era muito mais fácil do que a gente pegar o ônibus. Isso, mas além de cômodo, seria também cômico, ou seja, engraçado enganar os pais. Enganar não, vamos colocar fazer uma surpresa, que fica melhor. Uma pegadinha. Isso, e aí tínhamos que bolar uma história, ou seja, tínhamos que encontrar um jeito de contar uma história que justificasse meus pais irem nos buscar no aeroporto sem que eles desconfiassem. Para fazer isso, a gente lembrou que tinha um casal de amigos nossos que estão indo passar alguns meses no interior de São Paulo. É uns amigos que moram aqui no Rio Grande do Sul e vão passar uns meses em São Paulo. E vai ser mais ou menos nessa época em que a gente ia fazer a viagem. Na verdade, vai ser daqui ainda um mês e nós já fomos faz 1 ou 2 semanas. Mas considera-se que é perto o suficiente para usá-los na nossa história, no nosso modo de enganar os pais, até porque eles não sabiam exatamente a data que esses amigos iriam para São Paulo, nem dessa notícia de que esses amigos nossos iriam para São Paulo. Então, tudo passou pelo nosso filtro. Daí a gente falou para a mãe do Hugo que esse casal de amigos nossos precisaria que fosse buscá-los no aeroporto e que eles precisariam de uma hospedagem de um dia para o outro. Exatamente, e que depois eles teriam como se locomover lá e ir até onde eles precisariam chegar. Seria só uma hospedagem de uma noite para uma etapa. Buscar eles no aeroporto, dormir uma noite e depois já seria uma grande ajuda isso. A minha mãe aceitou bondosamente, eu passei a data e deixei para passar os detalhes em cima da hora, em cima da data do voo, mas aí restava uma dúvida. Como nós íamos fazer para que ela pegasse o contato desse amigo meu, sendo que não era verdade a coisa toda, né? Então, inicialmente, eu tinha pensado em pegar um número que minha mãe não tem, meu, trocar a foto e o perfil no WhatsApp e então usar esse número para mandar mensagem para minha mãe como se eu fosse esse amigo e os dados do voo, da chegada e me comunicar por ali como se não fosse eu. Mas depois eu pensei que isso ia dar muito trabalho, ia ser muito difícil de fazer, e além do que ela poderia ligar de volta e acabaria ouvindo a minha voz. Foi. Daí o que nós fizemos? A gente passou o contato da mãe do Hugo para o nosso amigo e pediu para o nosso amigo mandar mensagem para a mãe do Hugo quando ele estivesse decolando. Ele, entre aspas, né? Que na verdade era eu e o Hugo. Então, nós avisamos nosso amigo, estamos decolando. Aí ele mandou mensagem para a mãe do Hugo e ela disse, ok, quando pousarem, me avisem que vou buscá-los. Aí chegamos lá no aeroporto, em São Paulo, avisamos nosso amigo, chegamos. Aí ele mandou mensagem para a mãe do Hugo e a mãe do Hugo foi então até o aeroporto para buscar o nosso casal de amigos. Que, só para deixar claro, não era o casal de amigos, era nós mesmos, né? Que a propósito,
Enquanto eu falo aqui casal de amigos, eu estou fazendo aquele sinal de aspas com as mãos, mas você não está vendo, por isso estou descrevendo isso para você entender que o casal de amigos, na verdade, era eu e a Érica. Quando a gente chegou no aeroporto e foi até o ponto de encontro combinado, estava chovendo. Então, o que eu e o Hugo fizemos para não nos molharmos tanto? Nós colocamos o capuz da blusa, aquele gorro que tem atrás da blusa, né? Colocamos e fomos até o carro e batemos no vidro. Detalhe, eu bati no lado do vidro do carona, justamente porque eu conheço a minha mãe e não queria assustá-la. Mas não adiantou de nada, como eu estava com capuz e o vidro do carro tem isso filme, e minha mãe não conhecia pessoalmente os supostos amigos que ela tinha ido buscar, E nem eles saberiam qual carro ela tem. quando ela ouviu alguém batendo no vidro do carro, ela levou um susto, como era de se esperar. E nós estávamos na chuva, então eu bati com mais força e com mais desespero, entre aspas, para que ela abrisse logo o vidro do carro, visse que era eu e abrisse a mala. Aí foi bem engraçado quando ela de fato se deu conta e percebeu que não era um casal desconhecido, também não era um ladrão, não era um bandido, mas era eu e a Érica. Ela, ao invés de, simplesmente aceitar esse fato, a primeira coisa que ela perguntou foi... E o casal? E aí, nesse momento, é que revelamos a ela que o casal, na verdade, era eu e a Érica, não haveria mais ninguém. E aí, essa história gerou uma outra coisa interessante, engraçada, que foi o fato de que não éramos as únicas visitas que minha mãe estava esperando. Depois descobrimos que minha mãe já estava hospedando um casal e que, por causa disso, por pouco, minha mãe não iria hospedar o casal que eu tinha pedido, que no caso era eu e a Érica, mas ela não sabia. Ela iria pedir para outra pessoa na cidade hospedar esse casal, mas por um pouquinho ela acabou decidindo, eu acho que dá para acomodar 2 casais aqui em casa mesmo que fique apertadinho, e ainda bem que ela fez isso, porque depois ela descobriu que seria realmente eu e a Érica, né? Imagine só que no caso nós pensamos em fazer uma surpresa, mas quase que nós é que fomos surpreendidos por não ficar onde a gente gostaria de ficar ou onde a gente tinha intencionado ficar inicialmente. Ia ser engraçado. Depois de surpreender meus pais, fizemos uma surpresa também para os pais da Érica e a irmã dela. Inclusive pudemos filmar a reação dela, que foi bem engraçada. Foi mesmo. Vou colocar o videozinho na transcrição para vocês verem. Se eu conseguir, eu vou colocar. Eu acho que não vai dar para colocar na transcrição para os Patreons, mas você pode fazer uma nova postagem com um trechinho desse vídeo para compartilhar com aqueles que nos apoiam aí, que são nossos Patreons. Mas vale a pena ver depois essa postagem que a Érica vai fazer dentro aí da parte fechada para aqueles que apoiam o podcast. Vale a pena aí ver a cara da irmã da Érica de surpresa, de oi? Como assim? Foi. A minha irmã ficou sem entender. O meu pai ficou sem entender a cara da minha irmã, porque quando ela nos viu, eu falei para ela ficar quieta e chamar o meu pai ou a minha mãe, quem estivesse em casa. Só que ao fazer isso, ela fez uma cara que eu não sei qual foi, né? Mas o meu pai disse que ficou sem entender o que essa menina tá querendo com essa cara. Mas aí ele veio e foi surpreendido também. Agora, a minha mãe, nós fomos surpreendidos, né? Porque o Hugo estava no quarto da minha irmã quando a minha mãe chegou. Minha mãe não estava em casa. Aí quando ela chegou, o Hugo estava no quarto da minha irmã e ela viu o Hugo pela janela. Detalhe, ela não entrou pelo local principal da casa, pela porta da frente, como nós estávamos esperando, né? Isso, ela entrou pelos fundos. Só que ela viu o Hugo, mas não reconheceu que era o Hugo. Mas daí o Hugo se entregou e veio até a cozinha, que era onde eu estava, e falou, sua mãe chegou, nem deu pra enganar ela. A minha mãe achou que não era o Hugo, achou que era outro amigo nosso que mora lá na cidade. E ficou tipo, o que esse menino tá fazendo em casa, que não tem tanta amizade assim? E ainda no quarto da minha filha. É, exatamente. Mas foi legal, foi legal. Mas o mais legal foi a minha irmã, porque a gente conseguiu filmar. Exatamente. Mas, Érica, a gente esqueceu de contar uma parte muito interessante que eu vou deixar para contar no próximo episódio, que é sobre a viagem em si, como foi o voo de ida até São Paulo.
mas isso você escuta no próximo episódio. Espero que tenham gostado dessa curta história sobre nossa viagem a São Paulo. E até o próximo episódio de Don't Panic! Keep Speaking Portuguese!